Palestra, o mercado do café. 167 anos. O que é bem relevante, na verdade. Agora, todo mundo aqui sabe o que é um tombamento? Certamente não é o carro que tombou na estrada, né? O tombamento, o que é? É esse procedimento legal pelos quais os bens culturais são apropriados pelo Estado para uso e reconhecimento público, tornando-se um patrimônio artístico histórico nacional. Então aqui já vem a primeira diferença entre patrimônio material e patrimônio imaterial. O patrimônio material, ele é registrado, ele é tombado nesses 4 livros tombos que eu trago ali. Tá? Arqueológico, etnográfico e paisagístico. O livro 2, histórico. 3, belas artes. E 4, artes aplicadas. Então, quando vocês pegam um registro de tombamento, vai estar escrito lá. O mercado foi tombado no livro, nesse caso, seria no livro 2. Tá? Seria um livro 2, segundo a lei, sei lá, alguma coisa do ano tal. E nós, mais à frente, nós vamos ver uma diferença entre por que o patrimônio material é registrado de uma maneira e o patrimônio imaterial de outra. O que acontece? Tá? Não é quando foi tombado uma vez que ele não vai ficar tombado a vida inteira. Tá? Pode ocorrer sim o destombamento. Quando que acontece o destombamento? Acontece quando aquele bem material ele deixa de ter relevância para a comunidade. Porque o bem ele passa a ser patrimônio exatamente isso, quando ele tem relevância para uma comunidade. Tá? E é um processo muito longo. Tá? É um processo que leva anos. Porque vamos supor que vocês aqui se reúnam e mandem para a prefeitura uma intenção de tombamento de alguma coisa aqui que não está tombado. Vamos supor o Instituto de Educação que pegou fogo. Tá? Então, a prefeitura vai fazer um estudo. Esse estudo ele já vem dentro de diretrizes do IPHAN. E daí o IPHAN começa a fazer um processo. E esse é um processo bem longo. Às vezes leva décadas para algo ser tombado. E uma das coisas que acontece que assim, atrapalha muito o tombamento é que depois que um bem é tombado, se ele é público, tudo bem ainda dá para fazer algumas coisas, porque em geral o que é público, se tem mais dinheiro para fazer alguma coisa, em geral, né? Mas se é um bem particular, por exemplo, se eu tenho uma casa muito antiga e o IPHAN chega lá e diz assim, eu vou tombar a sua casa, porque ela tem um interesse histórico. Primeiro, pode ocorrer 2 coisas. Eles desapropriam a minha casa e passa a ser um bem da comunidade, né? Um bem da cidade. Ou eles não desapropriam a minha casa, mas eu fico com todo o ônus disso. E é por isso que a gente acaba vendo tanta casa sendo demolida antes que seja tombada. Porque as pessoas têm tanto medo que se tombe a casa e que daí vire um custo absurdo. Porque, por exemplo, vamos pegar essa janela. Imagine o que é contratar um marceneiro que seja especializado nesse tipo de janela para fazer exatamente, dentro dos parâmetros do IPHAN, a reforma da janela. Você não pode colocar um prego na parede sem autorização do IPHAN. E você não tem compensação nenhuma, você não tem desconto de IPTU, você não tem redução de imposto nenhum, você não tem nada, só tem ônus. Então, isso é uma coisa muito complicada, que atrapalha bastante essa questão do tombamento de bens particulares. Então, assim, aqui em Paranaguá eu não sei, mas em Curitiba, perto do apartamento lá que a gente tem em Curitiba, eu já vi muita casa sendo demolida justo antes do IPHAN tombe. Vira estacionamento, vira qualquer coisa. Tá? Por causa do custo disso. Esse aqui é o tombamento pelo IPHAN. Veja, a área tombada é essa roxa. Veja que ela é uma área bastante irregular.
Ela não é um quadrilátero, ela não é uma coisa regular. E essa área bem roxo que vocês veem aqui é uma área do entorno, é como se fosse uma área de preservação. Você tem lá uma RPPN, você tem o que é protegido e você tem uma área no entorno que é uma área de segurança, é como se fosse assim uma blindagem para que essa área que é tombada, ela não sofra. E o tombamento do IFAM, então ele começa lá na igreja de São Benedito e vai até a Visconde Pinata, né? Com todo esses prédios aqui. Esses prédios não, sabe? Esse aqui é o tombamento pelo Estado. O tombamento pelo Estado, assim, a área tombada é essa em vermelho. Esse aqui é o limite da área tombada. Em volta tem também essa área de preservação, é uma área de segurança. Então, ele compreende, aqui tem quando o Estado tombou, ele não tombou tanto pelos prédios, mas ele tombou pelo patrimônio histórico, era aquilo que eu citei antes. Né? É onde foi fundada a cidade, vinculada ao porto histórico, ao longo do rio Tiberê. Tá? Então, assim, ele não tombou somente os prédios. O rio Tiberê é tombado. Né? Não adiantou muito, mas enfim, ele é tombado. E ele vai, né? E ele inclui a Rua da Praia, o Lago da Matriz, o entorno daqui do colégio e essas áreas adjacentes. Então veja que são dois tombamentos diferentes. Um tomba, apesar de tombarem todo o conjunto histórico, né? O IFAM não tombou, por exemplo, a praça aqui da frente ou o lugar onde é o antigo porto. E a gente viu ali na questão do tombamento que quando um bem é tombado, ele passa a fazer parte do patrimônio histórico. Ele passa a fazer parte do patrimônio histórico e artístico. Mas o que é isso exatamente? Então é um conjunto de bens móveis e imóveis de interesse público por excepcional vinculação a fatos memoráveis. Então, assim, parece que depois que o Instituto pegou fogo, todo mundo se comoveu. Mas por quê? A gente sempre soube que ele estava lá. E ele faz parte importante. Não, mas a gente nem sabe por quê, mas ele é tão importante para a cidade. Se a gente pensar que ele foi uma escola que colocou as meninas para estudar, sabe, deu oportunidade, ele é muito importante. Mas, em geral, a gente só se dá falta quando o negócio não está mais ali. Bom, o patrimônio cultural, aqui eu quero chamar a atenção, né, que ele pode ser um bairro, um jeito de preparar uma comida, uma dança, uma música, uma brincadeira. De novo, não quer dizer que seja um patrimônio cultural, vamos pegar o fandango, vamos pegar a capoeira. Ele é um patrimônio cultural. E não quer dizer que ele precisa ser um edifício ou um local. Bom, o patrimônio material, né, é esse conjunto de bens tangíveis, ou seja, aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode tocar. Essa é a diferença principal entre patrimônio material e imaterial. Então, no centro da cidade, nós temos vários patrimônios materiais, os casarões, etc. Mas também tem, o senhor que estava falando, né, da sua avó, que tinha ali, né? Então, assim, o mercado também tem uma questão, tem a questão imaterial, né? Porque tem coisas que aconteceram ali e vai além do próprio edifício. 6h30, fazemos uma pausinha para o café, porque afinal de contas nós estamos falando do mercado do café. Se tiver ruim, não vai. Eu não sei fazer café. Então, a gente vai falar um pouquinho da edificação do mercado, mesmo, né? Do histórico dele, que ele fez o projeto. Tem alguns edifícios em cidades, que são muito interessantes
visão deles, eles são ressignificados, eles são vistos diferentes. Enfim, eles respondem ao fato, respondem à história, à economia e às mudanças que há na cidade e na sociedade. Eu posso dizer para acabar que a edificação, como eu vi atrás, a edificação do mercado do café e a catedral de Paranaguá seja uma dessas. Então, ele responde exatamente isso, né? Movimentos sociais, econômicos, vão se remodelando, se ressignificando, usado para outra coisa, né? Eles vão mudando enquanto a própria sociedade que os comporta, convive com eles, vai mudando. Isso a gente vê em algumas edificações mais específicas, que às vezes não é edificação particular, uma edificação, mas alguns edifícios públicos, que seria, né, o mercado público, o Paranaguá, né, o mercado do café, e a própria catedral de vocês aqui, que é a mais antiga do litoral sul brasileiro. E ela vai se remodelando, se edificando, aumentando, criando cor, e vai respondendo à própria sociedade como ela se articula até dentro da edificação. Então, aqui eu pontuei algumas coisas nesse sentido, né, que são espaços destinados a primeira ideia, né, do que é essa coisa sociocultural. Seria os mercados públicos, o mercado de higiene, que são coisas organizadas mesmo, que trabalham com regimes alimentícios, né, e aqui até as edificações, você fala, a edificação pode ser material, mas a leitura que eu faço dela hoje é pensada em material, né, a ideia que eu faço sobre ela. E aqui, então, quando ele entra no Brasil, né? No Brasil é bem datado esses mercados públicos edificados. Então é do século XIX, começa em 1830, quando eles veem o higienismo entra, né? Só que daí a gente já tem, a gente já tem um império, né? Já tem a família real que está aqui, que trouxe todo o conhecimento, trouxe, né, toda a corte para cá, né? Essa corte vieram médicos, vieram engenheiros, vieram um monte de... E começa a transformar, né, a cidade brasileira, o maior comércio e tal. E esse é o de Curitiba, a data de 1874, essa edificação. Eu gostaria de vocês, lembram dessas janelas aqui, que é um pequeno arco fechado, uma porta pequena, aqui dentro é aberta, para iluminação, né, ventilação, pensando na saúde dos alimentos e na higiene. E aqui é o da Candelária, Rio de Janeiro, de 1843. Se você surpreender que o do Paranaguá é um dos mais antigos do Brasil, nessa Constituição do Mercado Público. Então ele surge no Brasil, no século XIX, para gêneros mesmo, né, para suprir as cidades que faltavam alimento. Curitiba era um problema em relação a isso, porque todo mundo estava envolvido na erva mate, né, os presidentes províncias falavam isso, sabe? E essa aqui é essa igreja, está vendo essa igreja vermelha? É essa igreja aqui, ó. Aqui era o altar mor dessa igreja, era bem aqui, um lugar sagrado até, não estou falando isso. Está cheio de rotinho embaixo. Inclusive aqui atrás, aqui eu fiz um estudo aqui atrás do sepultamento aqui, nessa espaço aqui. A gente tem um outro que aqui a gente também já é 1800 e pouco, aqui 1880, 1800. A gente também vê que ele já está aqui no mercado. E aqui você continua com o porto e com a praça, né? Praça do porto, o pessoal traz o pescado, os navios começam a parar aqui, né? O efeito já do aumento da cidade para lá. Você já tem bastante delineado aqui. Né? Pena que a cadeia foi destruída, né? O material foi destruído, depois eu acho que não tem nada. Mas ele já está aqui. Então a gente vê como ele ocupa um espaço muito importante da cidade. Eu diria quase o centro da cidade. Se você tinha aqui a cadeia, né? Todo esse espaço aqui, seria o núcleo do núcleo histórico. Funciona o desenvolvimento da economia criativa do turismo, ao mesmo tempo que fomentam a cidadania e a interação social, tornando-se centros de encontro e de formação comunitária, funcionando como importantes destinos turísticos, atraindo pessoas interessadas em conhecer a cultura e a gastronomia local. Isso aqui é uma definição nossa. Mas por que a gente acha isso, né? Porque daí atrai turismo, eles vão conhecer o alimento, né? Conhecer da região, né?
vai ser culinária regional. E aqui eu coloquei algumas fotos, né? Para a gente verificar. Por exemplo, eu fui na internet, faz participação, eu leio para cima. Observe que tem essa data, de 1918, vai estar errado. Você está vendo? Ele está inteiro ali. Então, essa data aqui deve ser anterior a 1915. Ele tinha um uso, né? Das madeiras, o pessoal subiu no mercado. Aqui a gente viu o mercado do peixe, viu o trilho, né? Inclusive, Paranaguá, um dos primeiros a ter bonde, né? Os antigos Curitiba, né? E aqui pelo Rocio, né? O pessoal, o mercado está aqui, ó. As janelas continuam ali, né? E aqui o próprio uso das praças, você vê como tem, né? Ainda tem higiene, você tinha, né? O pessoal que trazia o peixe, aqui ele não traz só peixe, mas ele traz higiene, né? Higiene alimentícia, coletivo, você tem jogos, você tem o mercado não tinha a praça ali, né? Eles aportavam, né? O pessoal no evento, o bonde que era puxado, né? Animal, esse animal, o mercado aqui na frente, uma senhorita, né? Senhorita africana, veio dos gêmeos aqui. Outra foto de Paranaguá, o pessoal verificando, os bares chegando, o pessoal também passeando na praça do mercado. Eu achei inovador, né? Se protegendo do sol, né? Sendo um homem, né? Mercado, né? Vários aspectos. Ali o mercado de peixe de ali, o outro mercado, o pessoal usando a praça. Aqui a antiga câmara de cadeia, né? Um recordinho do jornal, fotos antigas aqui. Essa praça que tem em cima aqui, né? O pessoal utilizava, acho muito bonita essa foto dessas moças ali na frente. Aqui a rua 15, né? Que era câmara de cadeia, que tinha essas mulheres aqui de novo, o mercado está aqui embaixo. Para mostrar que não é uma área bem central da cidade. E aqui algumas coisas aéreas. Aqui você tem praticamente pronto ali, né? Mas aqui o porto está aqui ainda, não foi alargado, né? Aqui outra situação é que aqui não tem mercado, né? E aqui ele está também, né? Essa aqui já está, acho que abaixo do café ali, tá? Não sei de 60, 70, e acho que agora é pouco. Essas fotos todas, gente, elas estão no site. Tá? O site é bem fácil, Mercado do Café de Paranaguá. É só colocar lá, tem um livreto para baixar e todas essas fotos estão lá. Vocês podem, e tem mais outras informações que a gente colocou lá. Então eu queria finalizar assim, então o mercado, ao que o nosso ver, essa informação, sugere que o mercado do café, que é o mercado público, na praça do mercado, ele surgiu para se desenvolver para a gente. Por quê? Porque parece o pessoal entrando, né? Parece toda essa. E foge um pouquinho de uma ideia que fosse um mercado mais antigo, um mercado de venda de escravo. Não que não houvesse, mas acredito que a venda de escravo direto para lá fosse mais velada, não acontecesse em área pública ou à vista de todos. Então a gente entende que essa base do mercado nasceu nesse sentido, né? Dentro de uma coisa higienista, de controle do que era vendido, da higienização, e óbvio da controle da cobrança de impostos, né, dessas pessoas. Porque antes de você ficar solto, cada um vendo em algum lugar, ficava mais difícil esse controle nesse sentido. E daí, em 1915, ele muda, aí vai para restaurante para atender alguma coisa que eles estavam vendo, eram mais pessoas, mais, né, trabalhadores, o porto, o banco, então precisavam de restaurantes e tal. E eles separam para onde foi a venda de gêneros, não sei. De repente ficou na praça, céu aberto. Em Paranaguá hoje tem praticamente 3 mercados. Tem o mercado do café, tem o mercado do peixe que virou artesania, que esse artesanato nem é tanto do Paranaguá hoje. E tem o mercado de gêneros que foi lá perto da ponte para e parece assim que fora os mercados que a gente vê como em Curitiba e em Minas, onde você come e compra gêneros, aqui se perdeu um pouco isso. Então você vai no mercado de café, você toma café, mas você não vê isso que a gente vê nos outros mercados, que é o gênero, que é a comida, que é coisa. A gente vê o café e perdeu um pouco da história.
O nosso objetivo de discutir depois é isso, como que a gente consegue trazer tudo isso que vai tomar uma frente, essa história novamente, né? Essa valoração da edificação e a representatividade dela. E a gente vai tentar criar com vocês algumas soluções,